E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a crítica completa e uma breve comparação do livro e da série Dias Perfeitos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de ter vídeo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá os surtos e as novidades são em tempo real. Então bora lá falar de Dias Perfeitos, uma série que eu tava muito ansiosa e eu falei tudo que eu tava esperando e as minhas primeiras impressões no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E digo mais, lá não tem spoiler nenhum e de antemão digo pra vocês que esse vídeo vai ter muito spoiler. Bom, então vamos lá contextualizar essa história, da onde veio, da onde foi. A série original da Globoplay, Dias Perfeitos, é uma adaptação da obra de mesmo nome do autor Rafael Montes, Dias Perfeitos. É uma série que vai adaptar o primeiro livro do autor, que foi lançado em 2014. Então tem diversas coisas na história, já que não condiz mais com esse ambiente que a gente vive. É um lapso de 10 anos aí, e foi tomado muito cuidado para trazer nas telas. Aqui, de antemão, a gente precisa falar da questão das cenas de violências e o que eu sempre falo das obras do Rafael Montes, que apesar de ser um dos meus autores favoritos, ele tem costume de abordar esses temas mais sensíveis e esses temas mais violentos em suas obras. O Rafael Montes, durante ali o lançamento dessa série, sofreu um certo cancelamento no Twitter por conta das diversas violências causadas... Como é que eu posso dizer? As violências retratadas na série, porém ele explicou que quando foi pra tela foi com muito cuidado, que o livro é muito gráfico, assim como aconteceu em outras obras dele, como Bom Dia Verônica, o caso Richthofen e também Beleza Fatal, que é um lançamento recente do autor. Dito isso, podemos falar da série ali num contexto geral, que vai contar a história do Theo e da Clarice. E o Theo é uma pessoa muito apaixonada, podemos dizer assim, e ele é um estudante de medicina que tem um contato muito próximo ali com um defunto, a Gertrudes, que ele estuda a Gertrudes ali na faculdade dele, e ele achou que seria muito normal perseguir a pessoa que ele resolveu se apaixonar. Essa pessoa em questão é a Clarice, outra protagonista da história, que é uma menina que vive com a família dela, namora, tá feliz, tem a amiga dela, entendeu? E se vê ali nessa encurralada quando ela percebe tudo que o Theo é capaz de fazer. A obra ao todo conta com 8 episódios que foram lançados numa divisão de 3, os primeiros dia 14 de agosto, os próximos no dia 21 de agosto e os últimos na última quinta-feira, dia 28 de agosto. E eles são dirigidos por uma diretora muito boa, que é a Joana Jabassi, que é muito conhecida pelo seu trabalho em Avenida Brasil. E também o livro foi adaptado no roteiro junto de Rafael, porém com a Cláudia Jovim, que é muito conhecida nesse meio de adaptação. Nos pontos gerais da série, o que eu achei, se supriu minhas expectativas? Sim, supriu. É uma série muito boa, porém pesada. É preciso estômago para conseguir acompanhar o decorrer da história e o decorrer do enredo ali que o autor e os atores trazem pra gente. Como eu falei pra vocês, a divisão de episódios foi muito bem feita. Eles colocaram 4 de início e outros 2 e 2, porque os outros 2, os 4 últimos foram mais pesados, então acredito que essa divisão foi também um pouco por conta disso. E foi bem feito porque eu acho que não se tornou cansativo. Os 4 eu vi de uma vez e os outros 2 foi num ritmo mais lento, porém funcionou, sabe? Pelo menos pra mim. A construção da narrativa foi muito bem pensada, então aqui a gente já pode entrar numa das principais diferenças ali entre a série e o livro, que é as perspectivas. O livro é trazido ali numa narração em terceira pessoa, somente na perspectiva do personagem do Theo. Então a gente vê tudo acontecendo diante dos olhos do Theo, os diálogos são todos diretamente com ele. Então a gente vê só o lado dele. Pra série foi levado 2 perspectivas, como se fossem os famosos POVs que a gente tem na literatura. Então, uma parte do episódio era narrado pelo Theo, na visão do Theo, e a outra parte do episódio era narrado da perspectiva da vítima, no caso a Clarice. E eu achei isso muito interessante, que a gente conseguiu entender os dois lados. A gente ficava tipo, o Theo tá sendo cruel, mas a Clarice, o que fez pra isso? Então, apesar de a gente saber que sim, a Clarice de fato foi a vítima, o
tempo inteiro nessa história, a gente consegue enxergar uma outra perspectiva baseado nessa forma que ela é trazida pra gente. De acordo com a diretora, que é a Joana, junto do Rafael e uma psiquiatra que conversou com ela após o lançamento da série, o personagem Theo, ele não é um psicopata, ele é um eritomaníaco. Aí eu vou pesquisar pra trazer pra vocês. Um eritomaníaco é uma pessoa que fantasia um romance. Então não é que na cabeça do Theo ele não tava ferindo a Clarice, ele tava fazendo aquilo pelo bem dela, ele tava cuidando dela, ele não via o sofrimento da Clarice, porque na cabeça dele prender ela na algema, amarrar ela, fazer o que ele fez com ela era uma forma de cuidado e uma forma de proteção. O psicopata, por sua vez, ele sente prazer em ver o outro sofrer. Ele sente prazer em fazer o outro sofrer e sentir dor. E o que é bem diferente aqui, de acordo com a médica junto da diretora da história, explicou pra gente. Bom, tiveram algumas diferenças principais ali do livro para a série. Uma delas foi trazer alguns personagens deixados de lado no livro e dar uma certa relevância para eles ao fazer essa adaptação, que é o caso do Breno, que é o namorado da Clarice, a Laura, que é a melhor amiga dela, que você quase não vê ela no livro. Também tem o pai da Clarice, que não aparece no livro. O pai da Clarice aparece só no final, quando a Clarice já tá no hospital, tá? E também a nossa querida e amada GG, a Gertrudes, a nossa querida defunta da história. Porque ela aparece graficamente ali nas primeiras cenas. Quem não tem muito estômago, realmente eu não recomendo assistir, que me embrulhou só de ver. E foi dado esse retrato para esses personagens, esse espaço para esses personagens, para compor ali todo o enredo da série. E é por isso que eu acredito que eu senti que eu consegui assistir a série de uma forma mais fluida do que eu li o livro na época, que eu li o livro esse ano. Outra principal diferença ali é o ponto de vista da Clarice, que, como eu falei pra você, a gente não tem essa noção no livro, o que ela tá sentindo, o que ela tá passando. E é uma coisa muito interessante na série que foi feita, as partes em que o Theo coloca ela na mala pra levá-la de um lado pro outro, que ele achou isso uma ideia genial, né? Tudo bom. Quando muda o ponto de vista, a câmera tá dentro da mala. Então eu senti aquele sufocamento, aquela necessidade de respirar um ar junto com a personagem. Então acho que isso foi muito interessante. E outra principal diferença ali entre o livro e a série é os finais. A gente tem 3 finais para essa história. A gente tem um final escrito pelo autor em 2014. A gente tem um final alternativo que chegou com esse livro e tem, pelo que eu entendi, tem um final alternativo em alguns países somente. Em cada lugar tem uma versão. E a gente tem o final que aconteceu na série. Eu vou abordar só os 2 finais principais, que no livro acaba que acontece tudo que aconteceu e ainda o Theo acaba engravidando a Clarice e acaba com ele feliz porque ele conquistou a família que ele queria e a grande meta de vida dele. Já na série a gente não é bem assim, a gente vê uma certa redenção ali da Clarice, ela consegue se lembrar dos fatos após o sequestro e após o acidente dela, e ela acaba que dá a volta por cima e faz o Theo pagar por tudo que ele fez com ela. Tem final que Clarice morre, tem final que os dois morrem, pelo que eu entendi, cada lugar é um final. Dito isso, no geral, o que eu achei de Dias Perfeitos? Se você não tiver estômago ou for sensível a algum tipo de violência, definitivamente não assista, não é a série pra você. Porém, se você tá acostumado e gosta desse tipo de suspense com uma pegada mais pesada, mais trash, né, que a gente fala, super recomendo pra você. Vale ressaltar que a cronologia da história em nenhum momento me deixou entediada na série, o que não aconteceu no livro. Tinha hora que eu tava lendo o livro, eu tava, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca mais. Mas aí tinha hora que na série só fluía, e isso eu achei muito interessante. Que isso é todo um trabalho de adaptação e que os roteiristas, junto com a direção, acabam fazendo pra levar pras telas. Eu gostei muito dos personagens e da interação entre eles, da mãe do Theo e o que ele faz com a mãe dele, da mãe da própria Clarice, da namorada, da amiga da Clarice, que ajuda tudo a acontecer, todo o movimento de redenção da personagem acontecer, e do próprio Breno, que o Breno no livro, ele é muito apagado, ele quase não aparece, e aqui ele foi incisível pra tentar ajudar. E sem falar na galera lá do Retiro dos Anões,
que a todo instante o Miguel ficou com as anteninhas ligadas e sabia que alguma coisa no Theo não estava certa. E ele nunca errou, não é mesmo, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa série, o que você achou dessa história e qual o próximo livro que a gente precisa ver adaptado de Sr. Rafael Montes, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Até a próxima semana aí. Tchau!